Ó, vem pra cá, vem aqui participar do nosso programa. Você já fez isso hoje? Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Dr. Alisson Rodrigues, hoje de um assunto muito interessante, ele que é endócrino, conversando com a gente sobre andropausa, que é um assunto pertinente aos homens. A gente já volta a falar sobre esse assunto, você pode participar do nosso programa, é muito fácil. Você pode fazer isso através das nossas redes sociais, que é o @Programa Profissão Mulher Oficial, através do nosso e-mail, que é o produçãoppm@gmail.com. E agora ficou mais fácil, você tem o WhatsApp aí no teu celular, você pode baixar esse aplicativo, é facinho, e conversar com a gente assim mais de pertinho, né? Aliás, quero mandar um beijo muito, muito especial. Olha, Rio de Janeiro é líder, né, doutora? Muito bom, eu amo Rio de Janeiro. Um beijo para os cariocas, um beijo. Um beijo, ó, vocês que participam assim demais do nosso programa, mandar um beijo para São Paulo, mandar um beijo para Belém, mandar um beijo para a Baixada Santista, Ribeirão Preto, que começou a participar bastante agora, né? Mandar um beijo, Espírito Santo, mandar um beijo para o Brasil inteiro, Minas Gerais. Vocês podem fazer isso através do nosso WhatsApp, que é o 11 94588 6161. Manda sua dúvida para cá. Quero explicar uma coisa para vocês. Vocês mandam muitas mensagens, então, às vezes, a nossa produção demora um pouquinho para responder. Vocês mandam muitas dúvidas para os especialistas que vêm aqui no nosso programa. Vocês fiquem tranquilos que todas as dúvidas são encaminhadas para eles e eles vão respondendo assim nos próximos programas, tá? Ninguém é ignorado aqui, não. Vocês fiquem tranquilos que a dúvida de vocês é respondida. O que acontece também é que chegam muitas perguntas assim parecidas. Então, né, doutora? É verdade. As dúvidas são selecionadas e são respondidas com muito carinho para todos vocês, né? Com certeza. Agora, como é que é essa história de se livrar do patrão, doutora? É isso mesmo. O que acontece, Fê, é numa relação de contrato de trabalho, onde você se submete a trabalhar mediante o pagamento de salário, o empregador também tem as suas obrigações, tanto o empregado quanto o empregador. Então, nessa relação, o empregador, a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ela estabelece algumas regras para o empregado, que se ele não cumpre, ele pode ser dispensado por justa causa. E o contrário também é verdadeiro. Quando o empregador ele não cumpre com as regras dele, aquelas obrigações estabelecidas, o empregado também tem direito de mandar o empregador embora dessa relação. Olha só, meu Deus do céu! Então, os direitos e obrigações são recíprocos. Tá, mas aí como é que funciona isso? Como é que eu mando meu patrão embora? Eu fico sem emprego. Essa é a grande dúvida. Por que acontece? Quando o empregado vê que o empregador está abusando do direito, ele não está cumprindo com as obrigações dele, ele acaba se submetendo, né? Ele fala, bom, o que eu vou fazer agora? E ele fica naquela relação, e aquela relação vai ficando cada vez pior. E, obviamente, o que o empregado pensa naquele momento? Eu vou pedir demissão. Eu não vou ficar nessa relação. Mas, se ele pedir demissão, ele vai perder todos os direitos dele. Ele vai perder o aviso prévio, ele vai perder a multa de 40%, ele vai perder o seguro-desemprego. Então, não é justo que ele que não descumpriu com esse contrato ter que pedir demissão para sair dessa relação e ainda perder todos os direitos dele. Então, entendeu o legislador aplicar essa hipótese de rescisão indireta para que o empregado saia dessa relação sem nenhum prejuízo. O problema é, quando é difícil você chegar no seu empregador e falar assim, olha, eu estou te mandando embora dessa relação, você pode dispensar? Ele não vai fazer isso por você, ele não vai, em hipótese nenhuma. Ou ele vai tentar te convencer a ficar naquela relação, ou ele vai falar, tá bom, vou te dar uma carta, então você vai pedir demissão. Certo. Ele vai te dar essas duas hipóteses. Então, a única maneira que você tem de pedir essa rescisão realmente é por meio judicial. É por meio de um advogado que vai ingressar com esse pedido perante a Justiça do Trabalho para que a Justiça declare que essa relação está terminada por culpa do empregador. E deve ele, então, indenizar o empregado como se ele tivesse sido dispensado sem justa causa. Ah, então significa o quê? Se o empregador prometeu, sei lá, benefícios, é mais ou menos isso, Sim. e ele não cumpriu com esses benefícios. Sim. O empregado tem direito a pedir essa rescisão indireta. Ele pode pedir, obviamente, para o empregador, mas ninguém faz. Assim, experiência de 18 anos que a gente tem, eu nunca vi um empregador aceitar essa rescisão indireta.
só por meio mesmo de uma decisão judicial que impõe isso para o empregador. Aí não tem saída, o empregador tem que aceitar essa rescisão. Mas, fora isso, só por meio de judicial que ele consegue essa rescisão indireta. E, normalmente, doutora, pelo que você acompanha e vê, quando o funcionário entra com isso na justiça, é favorável ao funcionário? Então, essa é a questão. As hipóteses, a CLT, ela não estabelece, diferentemente das obrigações do empregado, a CLT ela impõe todas as regras que o empregado não pode praticar. Então, insubordinação, ele não pode entrar na empresa alcoólico, ele não pode ficar descumprindo, entrando na empresa todos os dias com atraso, ele não pode ficar faltando tanto injustificadamente. Então, tem lá os elementos claros. Pelo contrário, ou seja, ao lado do empregador, não tem especificamente os casos que você pode pedir essa rescisão indireta. Então, os casos mais usuais que a gente vê na Justiça do Trabalho é não pagamento de salário, é quando a pessoa sofre um assédio moral, é quando a pessoa sofre um assédio sexual, é quando a pessoa sofre discriminação homofóbica ou qualquer outro tipo de discriminação. Entretanto, todos esses elementos eles devem ser devidamente comprovados no processo. Ele tem que comprovar. Obviamente, não pagamento de salário, não depósito do FGTS, não recolhimento do INSS, isso é fácil você comprovar. Olha, não estou recebendo, cabe à empresa provar que pagou. Se ela não pagou, ela não vai conseguir. Agora, por exemplo, se é motivo de assédio moral, assédio sexual, ela vai ter que provar. Se ela não provar... Como é que se prova isso? Com testemunha? Testemunha, prova documental, são os meios mais usuais de fazer prova. Prova documental, por exemplo, se ela recebeu uma Por mensagem, e-mail, às vezes e-mail, áudio também, vídeo, tudo isso é considerado para nós uma prova documental. E também por testemunha. Porque é que, regra geral, quando a gente vê assédio sexual, por exemplo, é sempre só o ofensor e a vítima. Normalmente essas pessoas, os seus superiores, ele não faz isso na presença de todo mundo, exatamente para evitar um eventual testemunho de um terceiro. Então, a única maneira de você gravar é um áudio ou um vídeo. E isso é plenamente cabível na Justiça do Trabalho. Isso tem validade, tem doutora? validade. Todas as provas que você produz, sem que a pessoa saiba, elas são válidas desde que você utilize para a sua defesa. Certo. O que você não pode, como a gente já explicou, você pode... Ai, doutor, eu posso gravar sem ele saber? Pode, não tem problema nenhum. Se você for usar isso dentro de um processo judicial, você tem plena capacidade, é uma prova lista. O que você não deve fazer é pegar essa prova e colocar numa rede de WhatsApp ou numa rede social para acabar denegrindo a imagem daquela pessoa. Mas você deve e pode entrar e apresentar essa prova, mesmo que a pessoa não saiba que ela está sendo gravada, num processo judicial. Acho muito importante isso tudo que a doutora fala aqui, que ela explica para a gente, porque cada vez mais a gente vale lembrar, né, quem tem quem utiliza desse abuso de poder, Sim. que mudou muito a lei, né, doutora? Muito, Antigamente muito. as pessoas faziam e abusavam e nada acontecia. Hoje não. Hoje as pessoas têm como provar, acho que o celular hoje é uma ferramenta e tanto, né? Todo o tempo. Seja para gravar em áudio, em vídeo. Hoje o ser humano tem como lutar pelos seus direitos, hoje o empregado tem como buscar a justiça para um monte de coisa, né, doutora? Sim, graças a Deus. A justiça do trabalho, para mim, é a justiça sem desmerecer as outras, é a justiça que mais evolui. A gente pensa hoje, quem está do lado do empregador fala, na justiça eu sempre vou perder. Não, não é essa a realidade. A justiça evoluiu muito em todos os aspectos. Para você ter uma ideia, eu até comentei outro dia aqui, que eu fiquei impressionada, acordo judicial por WhatsApp na Justiça do Trabalho. Então, assim, para você ver que a evolução é muito grande. De fato, a gente tem que tentar, eu sempre falo, a gente tem que tentar evitar um processo judicial, então trabalhar sempre na prevenção. Então, o ideal, principalmente essa questão de assédio, que é muito, que a gente já conversou, inclusive, anteriormente, que causa problemas na vida de uma pessoa eternamente, enquanto ela viver. Nós temos casos de pessoas que passaram por esse assédio e elas sofrem até hoje. Então, são casos extremamente graves e que a empresa deve evitar e fiscalizar, porque às vezes assim o empregador fala, olha, eu tenho 200 funcionários, eu não consigo controlar, eu não sei o que ele faz, mas você precisa trabalhar com esses empregados, porque você vai ser responsável por uma eventual indenização. Então é muito sério essa questão.
É isso aí, né, doutora? Para quem se acha espertão... É verdade, não vale a pena, Fê. É o que a gente sempre fala. As paredes hoje têm ouvidos e têm olhos. Não vale a pena, principalmente porque você coloca o seu emprego em risco. Há casos que a gente percebe que as pessoas fizeram, eu digo os ofensores, às vezes por mero impulso do homem, porque, regra geral, o assédio sexual sempre é o homem que pratica. Acabaram perdendo o emprego, prejudicaram toda uma família e hoje se arrepende. Então, alguns atos eles são irreversíveis. Então, não vale a pena, não faça, porque você causa dano para si e para o próximo também. Com certeza. E acho também muito bacana isso que a doutora falou, de ter mudado para o empregador também. Sim. Né? Não é regra geral, mas muitas pessoas também se aproveitavam do sistema trabalhista para ingressar. Muita gente já tinha recebido, mas fala, puxa, eu vou entrar na Justiça do Trabalho para levar vantagem. Acho importante também ter mudado para o empregador. Ontem, para você ter uma ideia, eu fui fazer uma audiência e a reclamante, a gente ofereceu uma proposta de acordo, porque, de fato, tinha alguns direitos, e nós oferecemos uma proposta de acordo 30, que era realmente o que ela tinha direito. Ela falou, mas eu quero 100. Eu falei, mas você quer 100 com base em quê? Não, mas eu quero 100. Então, assim, infelizmente, é uma posição, muitas vezes, do empregado, e que, quando tiver uma sentença, ele vai se deparar achando que, às vezes, a pessoa entra com a ação achando que ele vai ficar rico, que ele vai receber aquilo além do que ele tem direito. Mas a justiça, graças a Deus, ela tem sido bastante relevante, considerando principalmente a atuação do empregador e o quanto é difícil você manter uma empresa hoje aqui no nosso país. Com certeza. Nossa, hoje eu falo que o empregador, na verdade, eles são assim guerreiros, a grande maioria. Sim. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. É rapidinho, bate lá, volta cá. Você vai aguentar a noite inteira sem poder me tocar.